E agora a gente quer falar um pouco mais sobre um produto da Microsoft chamado Microsoft 365. Ele não é o Office 365, ele é um produto além do Office 365, ou seja, é uma suíte que possui o Office 365 mais outras features que elas caem com uma luva para quem está começando com LGPD. E LGPD é um assunto que vai entrar aí já no ano que vem. Todas as empresas estão falando sobre isso, todas as empresas precisam se preparar para as mudanças que a lei impõe, e isso daí vai ser algo que as TIs, né, terão que mais que se preocupar durante este próximo ano agora, né, o final desse semestre e início do ano que vem, pois de fevereiro a agosto já tem que estar todo mundo já preparado para lidar com os dados pessoais, tanto dos colaboradores quanto dos seus clientes, né? Dados pessoais que estejam armazenados ou até coletados pelas empresas, tem que ter uma forma melhor de garantia e auditoria sobre eles. E isso aí nada mais é do que seguir as boas práticas, né, de segurança, boas práticas do ITIL também, lidados dentro de uma lei que se chamou LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sou nenhum advogado para falar, não sou a parte de direito aí responsável por garantir como que vocês vão ter que fazer essa gestão dos dados. Nós somos, na verdade, a parte de tecnologia, a parte de infraestrutura que vocês podem ter, que vocês podem utilizar para iniciar colocando alguns requisitos já, né, em dia aí junto com os gaps que a LGPD está buscando tampar, né, para que não haja o uso errado, o uso indevido das informações pessoais dos seus colaboradores e dos seus clientes. Então, como que você vai fazer a coleta, como que você vai armazenar e como você vai compartilhar essas informações dos seus colaboradores e clientes, é nisso que vocês têm que se preocupar. E durante esses 5 webinars, quem não assistiu a nenhum deles e estiver participando hoje aqui, tem uma lista aí com mais outros 4 webinars, né? Vocês têm como assistir os vídeos, o pessoal que está inscrito está recebendo aí o link de cada vídeo que você pode assistir novamente. Nós falamos sobre o que tem dentro da Microsoft, quais são os recursos avançados dentro do Office 365 para se garantir essa proteção desses dados. Então, como que você pode classificar os seus dados para saber se esse dado é um dado confidencial ou não. O Gabriel apresentou no treinamento deles como que a gente faz por um dicionário, por exemplo, uma palavra dentro de uma mensagem já torna automaticamente esse dado confidencial. Então, esse documento, a partir do momento que ele estiver confidencial, você não consegue fazer algumas atividades com eles, como, por exemplo, compartilhar externamente esse dado. Então, você consegue fazer uma proteção mais eficaz dos dados do que como elas são feitas hoje. Então, o que você tem hoje armazenado dentro da sua empresa, se você trouxer isso para dentro do Office 365, aplicando as ferramentas avançadas de proteção e classificação dos documentos, você consegue impedir até que a pessoa imprima ou que ela tire um copy and paste de uma informação que está dentro do seu arquivo do Word, do PowerPoint, ou até mesmo o conteúdo de um e-mail. A partir do momento que vocês identificarem, definirem quais são as palavras-chave, né, que vocês querem que torne esse documento confidencial, vocês conseguem fazer essa proteção de forma automática, utilizando, lógico, né, essas configurações que existem dentro das suítes do Microsoft 365 e, aí, no caso do Office 365, soluções como o Enterprise Mobility and Security, tá? Dentro desse pacote, né, de recursos avançados, vocês conseguem colocar proteções para dados que estejam dentro do SharePoint, dados que estejam dentro do OneDrive, dados que estejam sendo trafegados pelo Teams,
vocês conseguem colocar data loss prevention, vocês conseguem colocar a prevenção do roubo de informações, de dados, para evitar que esses dados que estão confidenciais sejam utilizados por outras pessoas. Então, o objetivo de colocar recursos avançados no Office 365 é garantir a segurança por nível de aplicativo, mas não só para os dados que estiverem em nuvem, tá? Os recursos do Azure Information Protection, que vem dentro do Enterprise Mobility and Security, você consegue colocar um agente dentro do seu file server e tudo que for armazenado dentro do seu file server local, on-premises, tá? Vocês conseguem fazer com que esses dados também passem por classificações. Usando recursos avançados, vocês conseguem colocar, inclusive, que essa classificação seja feita de forma automática. Então, você roda a ferramenta e tudo isso você consegue mandar classificar, né, o auto-label, né, você consegue colocar um rótulo automaticamente em todos esses documentos. Pode fazer um processo só de scan ou um processo que já faça o scan e a classificação. Depois vocês podem pegar isso através de logs, né, e ver como que foi utilizado esses documentos. Então, dentro do AIP, do Azure Information Protection, vocês conseguem fazer a classificação definindo um nível de confidencialidade. Vocês conseguem falar assim, esse documento que tenha esse tipo de palavra, ele é muito crítico e não pode ser compartilhado externamente. Este daqui, ele não pode nem ser impresso. Esse daqui, ele simplesmente só fica classificado para poder fazer um rastreamento do uso desse documento. Então, você protege os seus dados em todos os momentos. Né? O método de colaboração utilizando essas ferramentas, ele se torna mais seguro. Você consegue, por exemplo, colocar com que esse documento que tem uma marcação, ele não consiga ser utilizado externamente. Então, a cópia desse documento, ela fica protegida, aquele documento só vai ser utilizado dentro dos dispositivos, dentro da sua infraestrutura. Então, são partes que você precisa já identificar o que é melhor para você e trazer e colocar isso dentro da empresa para que faça a gestão automaticamente dos seus dados, ok? É, aí você fez essa gestão, você já fez essa classificação, agora você precisa fazer o quê? Rastrear, você precisa ter visibilidade de onde esses documentos estão, como que eles estão sendo utilizados. Então, dentro do documento, você consegue colocar a opção de revogar, até mesmo revogar um documento. Por exemplo, eu vi que esse documento está sendo utilizado por outra pessoa que não deveria ter acesso. Então, o que acontece? Ele eh, pode ser bloqueado de uma impressão, pode ser bloqueado de um uso indevido, provavelmente. Então, são informações que vocês têm como gerenciar isto e fazer com que o seu trabalho, né, o seu dado pessoal do seu cliente não seja perdido ou que caia em mãos erradas. Vocês conseguem colocar, inclusive, tempo de expiração. Esse documento ele só vai ser válido até o dia X. Isso tudo utilizando a IP, né, o Azure Information Protection. Isso foi falado pelo Gabriel em um dos webinars de como colocar mais proteção dentro do Office 365. É interessante vocês assistirem e verem como que foi colocadas essas informações, para vocês verem como isso é possível ser aplicado dentro da sua empresa. E o Marcos, desculpe, o Diogo, ele falou sobre o backup em nuvem. Por que o backup em nuvem é importante na LGPD? Porque você vai montar uma infraestrutura, né, que está com gestão, com proteção de todas as formas que você conseguir colocar dentro da sua empresa. Porém, se vocês fizerem uma cópia desse arquivo de alguma ferramenta que não leve essa proteção, que tire essa criptografia ou que faça alguma coisa, vocês perdem essa proteção. E uma outra forma é vocês armazenarem algo que ainda não está protegido dentro da sua empresa, em locais fora da sua empresa, sem uma garantia de como isso vai ser acessado. Então, o backup em nuvem é uma forma, ou a primeira, ou a segunda forma de backup que vocês podem colocar e dar mais segurança para os seus dados que estão fora da sua empresa.
Então, hoje, quando você faz uma cópia dentro de um HD, dependendo de como foi feita essa cópia, todos os seus dados estão expostos a quem tiver acesso a esse HD. Quando você faz um backup em nuvem utilizando as ferramentas, como por exemplo o Azure Server Backup ou o Mars, né, o agente de backup do Azure, você faz uma proteção através de um cofre. E esse cofre ele tem criptografia e tem certificado e, além disso, é compactado ao transmitir para a nuvem. Então, desde a hora que saem os dados do seu servidor até ser armazenado dentro dos servidores da Microsoft, esses dados eles são protegidos e são garantidos de que só quem tem acesso àquela chave, quem tem acesso àquele cofre, vai conseguir abri-lo. Não é uma área de armazenamento virtual fora da empresa com acesso online, sem proteção. É uma área com históricos de versões, com uma sequência de informações que na hora de você recuperar, você consegue recuperar todo o seu servidor de um ano atrás, dependendo da rotina que você fizer, vários anos atrás. Então, são métodos de você colocar isso fora da sua empresa, protegendo ainda os dados pessoais que ali tiverem. Então, seja um backup de um SQL, seja um backup de algum banco que vocês armazenam esses dados dos seus usuários, ou seja, sei lá, até planilhas e tudo mais, você levando isso para a nuvem ou levando isso para fora da empresa, você tem que ter essa garantia de que só algumas pessoas, só os responsáveis terão acesso a essa informação. Ninguém mais terá acesso. E fazendo dessa forma, com backup, utilizando o Azure, nem a própria Microsoft tem acesso à sua informação. O backup é totalmente responsabilidade de quem gerou o cofre, de quem criou este cofre. E falando de manter o ambiente, o Marcos comentou sobre disaster recovery na apresentação dele. O disaster recovery é depois de você ter feito toda a sua infraestrutura de proteção dentro do seu ambiente on-premises, você não tem ainda a garantia de que isso vai estar pela continuidade da sua empresa. O que acontece? Se acontecer algum evento de falha, sei lá, deu algum desastre dentro do seu ambiente, perdeu o servidor, HD crashou, caiu do hack, inundou, fogo, qualquer desastre natural, vocês vão ter que refazer toda essa proteção que vocês já fizeram um dia, novamente numa infraestrutura nova. E o Disaster Recovery não é só para isso, né? O Disaster Recovery é para vocês terem a recuperação rápida daquele seu recurso que é importante para a empresa, é um negócio, é vital para a empresa. E a gente mostrou aqui para vocês que qualquer empresa pode ter um disaster recovery. Antes era exclusividade só para grandes empresas, você montar um ambiente externo que tinha as mesmas coisas do que você tem no seu ambiente de trabalho em produção dia a dia. Com a possibilidade do Azure Site Recovery, você consegue montar um ambiente de recuperação externo em poucos minutos e você consegue montá-lo com a garantia de que esse ambiente vai estar no ar caso ocorra um desastre em tempo rápido, sei lá, 30 segundos, para vocês terem uma ideia de como vocês podem montar um ambiente. E além do tempo ser rápido, dos 30 segundos, vocês vão ter perda de dados não do dia inteiro, mas de apenas alguns minutos, como 5 minutos, por exemplo. Esses tempos você define. Você define o tempo que vai ficar parado e você define o tempo de que você quer perder de informações. Então, para que não ter um ambiente de recuperação em nuvem, se hoje é muito simples de se implementar e não é mais tão caro quanto você ter que alugar um escritório remotamente, fazer um link de comunicações de dados para esse outro escritório, comprar servidores para ficar nesse outro escritório, preparar a infraestrutura de mesas, cadeiras, todos os recursos que são necessários para quando acontecer um desastre dentro da sua empresa. Hoje não. Hoje, se acontecer um desastre dentro da sua empresa, sei lá, perdeu o prédio, aconteceu alguma coisa com o prédio, você tem todo o seu ambiente, se tiver configurado no Disaster Recovery, em nuvem, e aí você vai fazer a recuperação e o acesso desses dados totalmente pela internet. Então, você está fora da sua empresa, com o seu acesso disponível em qualquer lugar, não precisando pagar um aluguel, não precisando pagar nenhuma pessoa para montar esse ambiente depois. Você já tem um ambiente recuperável online nesse outro local. Mas
como esses dados estão dentro de um ambiente em nuvem, fora do seu controle, como que você controla essas informações? Como você controla o acesso a essas informações? Dentro do Microsoft 365, vocês vão ter uma função chamada Multi-Factor Authentication. Eu imagino que alguns de vocês dentro aqui desse webinar já possuem Office 365 ou estão pensando em adquiri-lo. O Office 365, por padrão, já tem a função de Multi-Factor Authentication. Quem tem Office 365 hoje pode habilitar isso. É só ir lá na view lá em cima de usuários ativos e habilitar o Multi-Factor Authentication. Depois que vocês fizerem isso, vocês conseguem já definir que aquele usuário vai, quando ele for precisar se conectar a qualquer recurso em nuvem, ou seja, qualquer recurso que está fora da empresa, para aparecer os dados que ele tem acesso, ele vai precisar colocar a senha dele e, além da senha dele, o segundo fator de autenticação. O segundo fator de autenticação ele pode ser tanto seu celular quanto o número do seu telefone. Pode ser um aplicativo também dentro do seu app. Então, você define por onde você quer ser chamado para o segundo fator de autenticação, e aí você tem o controle de quem tem o acesso aos seus dados. Então, a partir daí, não fica, por exemplo, aquela dúvida, pô, será que eles têm acesso à minha informação ou não? Não terão, porque mesmo que eles tenham a sua senha, eles não têm o seu celular, por exemplo, o seu smartphone com um aplicativo que libera o acesso. Porém, se isso ficar pedindo muitas vezes enquanto você está no seu trabalho, né, acaba incomodando em vez de dar uma segurança. Então, dentro do Microsoft 365, não só do Office 365, mas do Microsoft 365, que vem já com umas suítes, você consegue colocar endereçamentos IPs confiáveis. E aí vocês definem o range de IP que vocês querem garantir a confiabilidade dessa localização, e a partir disso, como é um ambiente confiável, ele não pede mais o segundo fator de autenticação. Então você define para a sua empresa, dentro da minha localidade, eu não quero que ele peça o segundo fator de autenticação, porque ele está num site confiável. Mas a partir do momento que você sair da sua empresa, vocês entrarem num Wi-Fi de uma LAN house, de um café, algum lugar, no aeroporto, ele vai pedir o segundo fator de autenticação. Então, vocês ficam mais tranquilos em acessar os seus dados fora da sua empresa, mesmo que tenha sniffers, né, aqueles rastreadores de pacote, dentro da rede de onde você está acessando. Porque apesar de ele saber a sua senha pelo sniffer, ele não vai conseguir ter o seu celular para acessar. O celular, né, que nem eu falei, você define se ele vai ligar para o seu telefone. A Microsoft comprou uma empresa chamada Phone Factor, que faz a ligação para o seu aparelho ou manda mensagem de SMS para o seu aparelho e você consegue liberá-lo por um número de telefone. Ah, mas Nivaldo, eu não estou na minha empresa, não estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos. Beleza, coloca o app no seu aplicativo, no seu smartphone, e aí no seu app aparece o número, o token que você libera. Ou então, você pode só simplesmente apertar o botão de verificação e ele já está liberado. Ah, Nivaldo, não quero ser incomodado por muito tempo. Beleza, o administrador pode habilitar isso e definir de 1 a 60 dias que nunca mais você será questionado no seu dispositivo para que este aparelho seja necessária a autenticação. E isso daí não é para todos os usuários. Eu posso, por usuário, forçar o uso do multifactor. Então, é uma coisa que vai ficar chata, burocracia, não sei o que, Nivaldo, eu não quero colocar para a empresa inteira. Ótimo, não tem problema. Coloque principalmente para esses usuários que estão remotos, porque esses usuários que ficam remotos, eles não têm seu acesso à gestão por perto e eles estão carregando dados da empresa, eles estão carregando os dados pessoais que a LGPD pede para vocês controlarem. Então, você força nestes casos que ele use o duplo fator de autenticação. Beleza? Para facilitar, dentro do Microsoft 365, existe uma função de autoatendimento para o reset de password. Né? Você consegue fazer a troca de senha através de funções automáticas dentro do ambiente do Office 365, inclusive do seu Active Directory. Então, eu defino alguns métodos que eu quero forçar com que o meu usuário redefina a senha. Então, o mal de todo mundo hoje, né, quando está com acesso fora da empresa, é que ele esqueceu a senha de ter ficado muito tempo fora.
Então, ele vai lá, abre um chamado para a sua empresa, para o seu TI, e o seu TI perde alguns minutos fazendo um trabalho chato de só trocar a senha porque o seu usuário esqueceu. Parece brincadeira, mas isso toma um tempo e a maioria dos chamados em todas as empresas. Por isso a Microsoft colocou esse requisito aí como uma das coisas a eles cuidarem, né, de melhorias, que é a troca de senha de forma automática. Quando eu faço um ambiente sincronizado do Office 365 com o meu ambiente de Active Directory, eu tenho a mesma senha do usuário da rede para qualquer recurso do Office 365. Então, eu logo na minha máquina, é uma espécie de single sign-on, eu já tenho já todos os meus recursos autenticados com a mesma senha e o mesmo usuário. Porém, quando eu tenho que trocar uma senha no Office 365, eu tenho que pedir para o administrador trocar, ou então eu tenho que trocar dentro do Active Directory, lá, né, no Ctrl+Alt+Del, Reset Password. Não estou na minha máquina, não estou dentro da infraestrutura do Active Directory, isso fica um pouco mais complicado. Então, o autoatendimento é exatamente para esses casos. Eu entro no portal do Office 365, esqueci a minha senha, dou lá o esqueci a senha, ele faz todo o processo de redefinição de senha, como se fosse um site, né, que se você define a senha, que ele te pede, eu te mandei um código de verificação para dentro do seu celular. Então, ele vai lá colocar o e-mail dele, depois de colocar o e-mail dele, tem aqueles caracteres que você tem que confirmar. A partir desse momento, ele me dá algumas etapas, né? Nivaldo, o que você quer como forma de recuperação de senha? Eu posso te mandar um e-mail ou posso te mandar um texto, né? Uma mensagem de texto, desculpa, dentro do seu celular, ou então eu posso ligar para o seu celular. E aí eu ainda coloquei quantas opções eu quero que ele me responda, número de métodos que eu quero que ele me responda. Então, posso definir para 1 ou 2 métodos, como que eles vão entrar em contato comigo. Posso colocar perguntas, ali já tem algumas perguntas, né, já chaves, né? Qual que é o nome da cidade onde a sua mãe nasceu? Qual que era o nome do seu primeiro professor do jardim de infância? Qual que é o nome do seu primeiro cachorro? Né? Aquelas perguntas que dificilmente alguém vai saber, a não ser você mesmo. Então, se não são interessantes essas perguntas, você pode criar algumas perguntas customizadas também como forma de método de reset password, ok? E aí esse dispositivo, né, consegue acessar o ambiente e agora a gente tem que tomar alguns cuidados com os dispositivos móveis. Então, dentro do Microsoft 365, vocês vão ter o MDM, o Mobile Device Management, gerenciamento de dispositivos móveis. Então, eu consigo, através do Microsoft 365, gerenciar dispositivos Windows, né, os notebooks, por exemplo, Androids, iOS, macOS e Windows Mobile. Vocês conseguem fazer a gestão deles, por quê? Eu preciso saber se esses equipamentos estão compliance, se esses equipamentos têm algum antivírus, se eles estão com todos os patches Microsoft, principalmente atualizados. Eu consigo, através do MDM, fazer um auto-enrollment, né, ou provisionamento automático de todas as configurações corporativas para um celular. Então, ele vai lá pelo aplicativo lá de e-mail, né, nativo do celular, configura, e aí ele hoje tem acesso. Com o MDM, eu posso fazer com que ele não tenha acesso pelo aplicativo normal, e eu posso forçá-lo a usar um aplicativo como se fosse um app, por exemplo, o Outlook app da loja, né, do Android ou do iOS, para que ele tenha acesso ao Outlook. Então, a partir daí, tudo que for armazenado dentro do dispositivo móvel não mais dados pessoais. Então, eu consigo fazer com que ele não grave dentro, por exemplo, do celular, algum attachment, né, algum anexo que está dentro da conta corporativa. Tudo isso é gerenciado pelo portal da empresa, que é um aplicativo gratuito que se baixa dentro do celular, e você consegue fazer com que no portal da empresa apareçam todos os aplicativos que eles vão ter acesso, todos os aplicativos que eles vão ter permissão, e aí o aparelho teria como se fosse perfis diferentes, né? Um perfil corporativo e um perfil pessoal. Quando ocorrer algum sinistro, ocorrer algum roubo, né, de equipamento, você consegue na conta do usuário e forçar um wipe remoto, né, um apagamento remoto
ele vai colocar o celular em modo de fábrica de novo, ou então eu posso simplesmente remover os dados corporativos daquele dispositivo. Então ele tinha um dispositivo pessoal dele, que ele colocou os dados da empresa, né? Colocou o e-mail da empresa, informações da empresa, só que na hora que ele foi desligado da empresa, eu não quero que ele perca os dados pessoais, não preciso formatar o celular dele e apagar as fotos de família. Eu simplesmente removo os dados corporativos desse dispositivo e aí ele segue a vida, né, com o celular dele e o uso pessoal que ele já tinha. Falando sobre um pouco sobre single sign-on, dentro do Microsoft 365 vocês têm também uma função que vai permitir com que vocês usem a mesma console do Office 365 para acessar aplicativos, ferramentas ou sites que vocês dependem do uso do dia a dia no trabalho de vocês, porém, esses outros locais, eles têm uma senha diferente da sua senha da rede. Então, o usuário acaba tendo, de novo, o problema de esquecer a senha, porque ele está acostumado a acessar mais um local, e quando vai acessar o outro, ele não lembra e para o trabalho por causa desse problema de senha. Com o Microsoft 365, com as funções de Active Directory Premium, vocês conseguem fazer com que, por exemplo, o Facebook, você cria lá uma página, um aplicativo chamado Facebook, onde o usuário, para entrar no Facebook dele, né, ele simplesmente coloca a senha da rede. Ele não vai precisar mais se preocupar em lembrar qual que é a senha do Facebook. E o Facebook aqui é um exemplo, tá, gente? Vocês podem ter, por exemplo, aqui uma aplicação web RP de vocês, desenvolvido internamente, mas ele tinha uma senha diferente da senha da rede. Vocês nunca conseguiram fazer a integração. Então, o single sign-on, ele serve para essas finalidades. Você define que aquele usuário vai utilizar o aplicativo que tinha um login diferente, uma senha diferente, ele vai utilizar com o mesmo login, a mesma senha do Office 365, que coincidentemente vai ser a mesma senha do seu Active Directory local. Dentro do seu computador, dentro do seu celular, vai ter apenas uma extensão de My Apps, que é para poder proteger o seu celular, o seu computador, com este direito de usar a mesma senha. E aí, quando você for acessar o Facebook, ele vai te pedir, né, qual que é as suas credenciais de Facebook para armazenar aqui dentro. A partir daí, ele mantém essa restrição, né, essa permissão do uso do Facebook, utilizando as suas credenciais, e ninguém vai acessar o seu Facebook clicando no ícone que tiver na máquina de outro usuário. Anivaldo, eu tenho uma aplicação que eu desenvolvi e eu queria que ela aparecesse, né, para várias pessoas. Eu queria um produto meu. Eu queria que ele fosse gerenciável por dentro do login e senha único também. É possível. Vocês conseguem colocar uma aplicação que foi desenvolvida por vocês conseguem colocar uma aplicação on-premises para poder ser autenticada pelos ícones do Office 365, e vocês conseguem selecionar alguma aplicação que esteja dentro da galeria já. Então, por exemplo, tem uma ferramenta de reembolso, tem uma ferramenta que é nativa aí, sei lá, produto que vocês adquiriram, tem 3.169 aplicativos já nativos dentro do Single Sign-On, dentro do Active Directory Premium, que vocês conseguem só habilitar, já está feita toda a integração. A única coisa que você vai fazer é fornecer quais credenciais que você vai utilizar dentro desse aplicativo, e tudo é rodado por um único login. Ótimo, né, pessoal? Aí facilita muito a vida de quem precisa de usar várias senhas para os recursos aí da empresa, no seu dia a dia, no seu trabalho. E quando a gente fala que está podendo acessar de qualquer lugar, no Microsoft 365, dentro do Active Directory Premium, vocês também têm os alertas de riscos, ou seja, eu consigo saber se estão utilizando o meu login em um local errado. Então aqui eu tenho um alerta de Impossible Travel to a Typical Location. O que seria isso? É uma conexão que foi feita de um lugar, né, em uma região que eu não poderia estar em pouco tempo. Ou seja, aqui eu estou mostrando para vocês que o usuário Gabriel, ele teve uma
conexão, a primeira conexão dele foi em Barueri e a segunda conexão dele foi em Capela de Santana, Rio Grande do Sul. Ah, Nivaldo, tudo bem, ele viajou, fez tudo isso, mas é impossível a pessoa ter viajado em alguns minutos. A primeira conexão foi no dia 3/6, às 5h53, a segunda conexão foi no dia 3/6, também às 6h17, nem 20 minutos depois. Então, quando a gente está usando o Active Directory Premium, eu consigo saber se tem algum usuário que está com a credencial roubada ou sendo utilizada de forma indevida. Por quê? Porque aqui eu consigo ter uma visibilidade de um acesso que ele não poderia, é impossível ele fazer uma viagem tão rápida no espaço de tempo que ele teve para fazer um login de uma cidade para outra. E uma outra coisa que também está mostrando é se o login foi feito em máquinas que têm algum tipo de anomalia. Então, esta máquina aqui estava com um vírus Configure e ela vem com vírus há um bom tempo. O usuário é uma conta de serviço e ela foi conectada numa cidade chamada Alfredo Marcondes. Então, vocês conseguem ter análises dos seus processos de autenticação, inclusive nesse nível. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, como que o Microsoft 365 pode ajudá-los para iniciar a LGPD. É um webinar rápido, porque a gente não quer tomar muito tempo de vocês, mas todos os detalhes, mais informações, nossos consultores conseguem passar, e essas informações mais detalhadas, mais tecnicamente, a gente consegue com pré-vendas agilizar algum projeto que esteja parado de vocês e começar a trabalhar com um pouco mais de segurança para essas suas necessidades, inclusive da LGPD. No Microsoft 365, por que eu falei para vocês que ele não é o Office 365? A diferença do Office 365 para o Microsoft 365, ela está basicamente neste item. Você recebe o Windows Client para atualizar para a versão 10 Pro, se você tiver o 7, 8 ou 8.1 Pro na sua máquina. Então, o que vem no Office 365? Vem o Word, o Excel, o PowerPoint, vem o e-mail, o calendário, vem o OneDrive, mas com o Microsoft 365 você já vai receber esses controles de proteção de dados, o controle contra ameaça cibernética, você vai ter esse administração de implantação, ou seja, eu provisiono PCs só com login e senha, eu coloco o login e senha, ele já se autentica dentro do Microsoft 365 e já baixa já todo o pacote Office customizado, faz o auto-enrollment para o Outlook acessar o e-mail que vocês já têm, e já vem com uma versão mais atualizada do Windows Client, tá? Vocês vão ter o Windows 10 Pro na máquina. Existem várias versões de Microsoft 365. Tem o Microsoft 365 E3, onde alguns recursos mais automatizados, alguns relatórios mais poderosos não estão disponíveis. Então, se vocês tiverem interesse, inclusive em ter, por exemplo, Power BI, vocês teriam que ir para o Microsoft 365 E5, que aí vocês já têm todos os recursos de segurança, de proteção e colaboração que tem nos produtos da Microsoft. E para quem quer começar com a solução do Microsoft 365, tem o Microsoft 365 F1, que já vem já com esse Windows, né, que a gente está comentando, o Windows 10 Pro. A única diferença desse Windows 10 Pro para do E3 e do E5 é que você não vai ter a possibilidade de colocar eles em máquinas de terminal, né, aquelas máquinas de acesso remoto. E ela não vem com o Office que instala na máquina, mas já vem com os recursos para vocês poderem fazer algumas configurações de segurança. Então, o ideal, né, para se iniciar seria o Microsoft 365 E3, mas se vocês já quiserem utilizar os recursos mais automatizados, o E5 é a solução ideal. Por que a gente está falando de Microsoft 365, Nivaldo? Porque está chegando o fim do suporte de vários produtos da Microsoft, inclusive do Windows 7. Então, quem está ainda com Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, já comecem a se preocupar. A parte de Office 365, o Office que instala na máquina, já está tendo alguns requisitos que não está sendo instalado em máquinas com o Windows 7. O Office Pro Plus agora só instalado com máquinas Windows 10 Pro em diante. Então, já faz parte já também de vocês começarem a buscar a atualização do sistema operacional sem se preocupar em adquirir um novo hardware agora. Então, vocês já conseguem, já mantendo o hardware que vocês têm, utilizar o Windows
10 na máquina, comprando uma licença que já vai dar colaboração, correio eletrônico, segurança e tudo mais. Era isso, pessoal. Eu quero agradecer aí o tempo de vocês. Muito obrigado por esses 30 minutos que nós ficamos juntos. Eu vou ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, se alguém já sanou ou não. Também abro aí para vocês para mandar as perguntas no chat. Fiquem à vontade. Vou dar um mudo agora por enquanto. Obrigado.